Boa noite, Mônica. Boa noite, Mônica. Boa noite, Cris. Tudo bem aí? Todo mundo em casa, passando frio? Estou aqui em São Paulo, no momento fazendo 8 graus, né? Essa é uma das vantagens da gente poder fazer agora essas lives em casa. E Linli, minha querida, boa noite, tudo bem? Essa é uma das vantagens da gente fazer live em casa, né? Porque antigamente como é que era? A gente dava palestra na escola, e vocês tinham que pegar, né, transporte público ou pegar o carro e chegar para assistir, a gente também até a escola, né? Agora a gente consegue fazer a live aqui. Tudo bem, Lili? Muito frio aí? Eu fiz um café. Não sou de tomar muito café esse horário, mas hoje tá pedindo. Pra gente bater um papo bem legal sobre a estruturação do tratamento, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me escutando legal? O áudio tá legal? Porque senão eu coloco o fone, tá? Coloco o fone que tem o microfone. Boa noite. Ludena, Montanaro Pellegrini. Boa noite. Se tiver tudo bem o áudio, se estiverem ouvindo bem, senão eu coloco o fone, tá? Perfeito, perfeito, gente. Muito legal. Obrigado aí por estarem participando aí nesse frio. E vamos bater um papo sobre tratamento hoje. E eu já queria saber de vocês, vocês sentem dificuldade na estruturação do tratamento de acupuntura, tá? Eu falo mesmo que você trabalhe com MTC, né? Se você sente essa dificuldade às vezes em traçar uma linha de raciocínio no sentido de como eu vou conduzir essa orquestra, né? Que é o tratamento do paciente. Às vezes a gente fica um pouco perdido, né? Vocês sentem isso às vezes? Eu começo por aqui, termino ali, ou vou começar de frente para trás, de trás para frente? Se tiverem dúvidas a respeito disso, vocês já podem ir colocando, tá? E eu vou apresentar para vocês uma proposta muito, muito legal, muito interessante, né, que eu utilizo bastante na minha prática clínica, vocês sabem disso, que a nossa vida é dividida com aula e com consultório, né? Então, a gente acaba tendo ganhando muita vivência e estudando, né, os métodos japoneses, os métodos chineses, e aprendendo com vocês, a gente acaba crescendo junto, né? Eu quando eu comecei a seguir esses passos, porque particularmente eu sentia dificuldade em traçar uma correspondência do que eu estava vendo na clínica, vendo na prática ambulatorial, né, com o que eu lia nos livros. Falei, peraí, mas no livro ele fala dessa forma, mas na hora da gente traçar um plano, não funciona tanto dessa forma. Por que acontece? Já pararam para se perguntar isso? Porque quando a gente pega o Maciossia, os livros conhecidos aí da medicina tradicional chinesa, a gente se depara com algo muito bem estruturado e muito bem organizado. Boa noite, Fabão. Boa noite, Lucilena. Obrigado aí por estarem participando. E a gente encontra algo muito bem estruturado. Só que nem sempre na prática se dá dessa forma, dessa maneira, né? O paciente apresenta uma língua assim,
um pulso assim, sinais e sintomas dessa forma, e a partir daí a gente vai fazer o quê? Traçar o princípio de tratamento. Né? Uma palavra muito bonita. E aí você faz o princípio de tratamento, e tem a estratégia, você utiliza aquela estratégia e o paciente volta na semana que vem e fala como é que funciona, se funcionou ou não. Não é verdade? E isso não tava... Tá muito frio, Fabão? Tá bastante. E isso não me satisfazia tanto, tá? Porque eu via que tanto na prática ambulatorial quanto na prática clínica, as coisas não batiam tanto. Primeiramente por sinais e sintomas. O paciente às vezes deixa de falar certos sinais e sintomas para você, né? Quando a gente está tratando, ele vai falar só lá na frente, depois do segundo, terceiro atendimento, né? Você não sabe se você está fazendo um tratamento raiz ou um tratamento ramo. Caramba, eu estou tratando só o sintoma, mas será que esse sintoma que eu estou tratando é a causa, né? É a causa do problema? Ou eu só estou apagando o incêndio e não estou resolvendo, tá? Isso é uma outra questão, né? Que a gente precisa ser muito coeso, muito congruente com o que a gente está tratando. Então é por isso que esses passos, né, que foram baseados no mestre Yoshio Manaka, são utilizados até hoje por muitas pessoas, tá? Yoshio Manaka foi um grande visionário, né, faleceu em 1989, tá? Escreveu um livro, esse livro aqui, ó. Infelizmente esse livro não tem em português, mas tem em espanhol, tá? Chasing the Dragon's Tail. Aqui tem toda a obra dele, é um livro grosso, tá? E ele retrata muito bem esses quatro passos de tratamento, tá? Que podem ser utilizados por todos. Essa é a grande vantagem, tá? Você utilizando esse raciocínio, você pode aplicar, tá? Independente do estilo que você utilize de acupuntura, tá? Quem trabalha com massagem, quem é fisioterapeuta, quem trabalha com mestre Tung, tá? Todos podem utilizar desses quatro passos, ok? Então vamos dar início, tá? Como que a gente vai estruturar esse tratamento? Primeiro, a gente vai enxergar o paciente de forma topológica, ou seja, a parte da frente e a parte de trás, ok? A parte da frente corresponde ao lado Yin e a parte de trás corresponde ao lado Yang, correto? Até aí sem novidade, né, pessoal? Então, o primeiro passo que a gente utiliza é justamente em prol da harmonização deste lado Yin. Compreendem? Então o paciente chega e você vai pensar assim, poxa, então vou utilizar esse sistema de tratamento. Vou utilizar primeiro a harmonização do Yin, do aspecto Yin. E aí você pensa, como vou harmonizar isso? Gente, a harmonização do aspecto Yin, ela abrange muita coisa. Por isso que eu falo acupuntura fora da caixa aqui, tá? Se você trabalha com diferenciação de síndromes, nessa primeira hora você vai pensar na síndrome que você quer tratar. Ok? Você fez todo o levantamento, todo o interrogatório, etc. E aí você vai utilizar esta primeira parte para trabalhar a parte Yin pensando na síndrome, tá? Que o paciente apresenta. Certo? Uma outra forma para esse primeiro passo, lá do Yin, você pode pensar em... Pessoal, deu uma reconectada aqui. Tá tudo certo aí? Vocês podem me responder, tudo ok? Travou o vídeo aí para vocês? Podem me responder se tiver tudo ok? Pra gente dar continuidade, tá bom?
Então eu vou pegar um exemplo. Voltou? Valeu, Fabão. Então eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Então eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Esse aqui é o Harizinho, que vocês conheceram a semana passada, certo? Batizei de Harizinho ou Hari Baby, tá? Vamos harmonizar esta primeira parte, ok? Você pode pensar em, primeiro, diferenciação de síndromes e utilizar para este primeiro passo. Você pode pensar em canais extraordinários. Por quê? Por meio dos canais extraordinários, que são mais profundos, a gente consegue harmonizar todo esse aspecto do corpo, certo? Concordam? Tá? O Manaka, que eu falei que ele, né, desenvolveu, ele dividia o corpo em 4 partes na frente, 1, 2, 3, 4, e 4 partes atrás. 1, 2, 3, 4, formando um octaedro, tá? O que ele fazia? Ele harmonizava essa região. Então, por exemplo, se essa área aqui, por exemplo, aqui onde passa o canal do pulmão, né, os canaizinhos aqui, estivesse mais em excesso, ele ia pensar uma forma de distribuir esse Ti em excesso para todas essas regiões, tá? Uma forma de balanceamento, tá? Então ele balancearia toda essa parte utilizando canais extraordinários, ok? Você na sua prática clínica, o que você pode fazer? Utiliza sinais e sintomas. Ah, quero trabalhar com canais extraordinários, beleza. Então, se o paciente não gosta muito de ser agulhado, canais extraordinários é uma ótima, não é verdade? Você utiliza lá 2 pontos, às vezes utiliza 2 canais e tá tudo certo. O Manaka, que ele utilizava? Canais extraordinários e o famoso fio de Manaka, que é aquele fio que tem 2 jacarezinhos, né? Parece aquele fiozinho de eletro, tá? E harmonizava essa primeira parte, ok? Uma outra forma de harmonizar esta primeira parte, do lado Yin, pensar em tratamentos por meio da teoria de canais. Você pode pensar em canais unitários, tá? Você pode pensar em tratamentos com 5 movimentos, para quem gosta, certo? Qualquer forma de você harmonizar essa parte da frente. Alguma dúvida até aqui, pessoal, a respeito disso que vocês queiram colocar? É algo muito novo? Estou sendo muito rápido? Tudo certinho? Então, a gente faz essa primeira harmonização, ok? Pensem sempre nisso. Então, vou tratar primeiro a parte anterior, tá? Após a parte anterior, eu vou fazer a parte posterior do corpo, que é o segundo passo, ok? Trabalhar esta região aqui, ok? Uma das grandes coisas que eu observava, tanto no tratamento ambulatorial, quanto outras pessoas, né, que trabalham com medicina chinesa ou cultura chinesa, é que tem muito a mania de trabalhar somente a parte anterior do corpo. E não trabalha muito a parte posterior. Não vira o paciente, né? Então você vai lá, agulha o paciente, deixa o paciente deitado de barriga para cima e não retorna, não faz o outro tratamento, às vezes porque não dá tempo, você quer deixar meia hora ali, né? Ou faz o agulhamento e coloca só o esparadrapo e deita o paciente, né? Não estou dizendo que é errado, tá, pessoal? Estou falando que é uma outra forma de enxergar, tá? Por meio desse método que eu estou mostrando para você, desses 4 passos, você não tem muito descanso, tá? Você faz o primeiro tratamento, espera um pouco, alguns minutos, você já vai virar o paciente, vai fazer trabalhar a parte de trás, né? E depois dar continuidade, tá? Então, após fazer o primeiro passo, a gente vai para o segundo, trabalhar essa área aqui, tá? Essa área aqui corresponde à parte Yang do corpo, certo? Então harmonizamos primeiro o aspecto Yin e agora vamos
harmonizar o aspecto Yang. Como que a gente faz isso? Tá? A técnica principal que o Manaka utilizava é a moxa no cabo da agulha. Tá? A moxa no cabo da agulha. Não sei se vocês conhecem a técnica. Consiste em como se fosse a agulha aqui, tá? E na ponta vai uma esfera, né, uma bola de moxa. Você pode colocar uma moxa botão, né? E aí você vai acender essa moxa, o calor vai ser difuso sobre a pele, né? Vai ficar assim, ó, né? Esse calor ele vai se espalhar sobre a pele aqui, aquecendo a região aqui do aspecto Yang, tá? Qual que é o objetivo segundo este método, tá? Nisso, soltar toda a região Yang, tornar o fluxo mais livre, dissipar, ok? Na coluna a gente sabe muito bem, acumulamos muita tensão. Então, vamos utilizar os pontos, principalmente os Shu dorsais, ok? Os Shu dorsais. E aí conseguimos fazer o quê? Traçar uma relação com o primeiro passo, certo? Por exemplo, eu estou trabalhando com uma deficiência de fígado, tá? Ou uma estagnação do fígado. Fiz o primeiro passo, utilizei os pontos para estagnação do fígado, ok? No passo 2, o que eu vou utilizar? O que vocês recomendam utilizar aqui nas costas para o passo 2? Comentem aí. Boa noite, Ellen. Boa noite, Mário. Obrigado por estarem participando aí. Voltamos. Ok? Então, o que a gente utiliza aqui? Qual ponto vocês recomendam aqui para estagnação do fígado? O pessoal não está querendo digitar, não. Que ponto que a gente utiliza aqui? Estagnação do fígado, tratamos aqui na frente. E agora viramos. O que a gente pode utilizar? Bexiga. Isso aí, Luiz Otávio. Obrigado, cara. Bexiga 18, exatamente. Bexiga 18. Então a gente vai utilizar o quê? O bexiga 18, a agulha, né? E a moxa no cabo da agulha, tá? Gente, isso é uma sugestão. Estou falando. Isso! Muito bom, bexiga 18. Isso é uma sugestão. Não quer dizer que é obrigado, que você tem que fazer, senão não vai dar certo. Não. Estamos pensando numa linha de raciocínio, uma forma de estruturar o tratamento. Então, fizemos o primeiro passo, trabalhamos a harmonização aqui e agora aqui, bexiga 18. Você pode utilizar moxa no cabo da agulha. Você pode utilizar somente agulha em tonificação, bexiga 18. Você pode utilizar caixa de moxa, tá? Você pode utilizar o Tinetsuki, o que a gente chama, né? Você pode, aquela moxa com triângulo, com uma pirâmide um pouco maior, tá? O importante, pessoal, é soltar essa musculatura do aspecto Yang aqui, tá? Essa área é muito importante, pessoal, no corpo, tá? Para quem é fisioterapeuta, quem é massoterapeuta e trabalha com liberação miofascial, trabalha com terapia manual, sabe muito bem, né? Das cadeias musculares, das relações da fáscia, tá? Tem uma fáscia que passa praticamente pelo canal todo da bexiga aqui nas costas. Então, soltando essa região, a gente consegue harmonizar o aspecto Yang do corpo, tá? Então, estamos pensando no aspecto Yin dessa forma e o aspecto Yang dessa forma, certo? É um pouco diferente, né, da aproximação da medicina tradicional chinesa, ok? Mas que utiliza os conceitos. Isso que é o mais legal, né? Então você já começa a raciocinar a partir daí. Opa, fiz o primeiro passo, fiz o segundo passo. E a partir daí, qual é o terceiro passo? Após a harmonização da parte da frente e da parte de trás. Vamos tomar conta
dos aspectos estruturais do corpo, tá? Então aí que você vai entrar, por exemplo, com a quiropraxia, com o shiatsu, com o RPG. Se você trabalha com artes corporais chinesas, o Liang Kun, o Tai Chi Chuan, o Qigong, ok? No passo 3. Então, recapitulando, a gente fez a primeira harmonização da parte Yin, a harmonização da parte Yang, e aí trabalhamos com a estrutura do corpo, músculo-esquelética, tá? Equilibrando a parte estrutural do corpo, muitos dos sinais e sintomas tendem a melhorar. Percebam, pessoal, o primeiro passo, o segundo passo e o terceiro passo é o que chamamos de tratamento raiz. O que é o tratamento raiz? É o tratamento que visa a harmonização do corpo todo, ok? A partir do momento que eu consigo harmonizar o corpo inteiro, muitos dos sinais e sintomas das doenças apresentadas tendem a melhorar, tá? Você vai ter muito sucesso fazendo dessa forma, tá? Como eu tenho no meu consultório, certo? Às vezes você fica naquela dificuldade, caramba, como é que eu vou definir isso, o aspecto daquele órgão, daquela víscera, o ti daquele órgão, daquela víscera, o sangue, etc e tal. E você fica perdido tanto no seu raciocínio que você não consegue estruturar dessa forma e enxergar o que o paciente está apresentando. Então, vamos cuidar do aspecto Yin. Poxa, é isso, essa é a síndrome, trabalhei aqui. Agora nas costas, trabalhei aqui. Agora vamos trabalhar o aspecto estrutural do corpo, tá? Isso é muito importante, pessoal, por quê? Ó, esse aqui é um boneco, tá? Ó, ele é simétrico, tá vendo? O ponto tá aqui localizado certinho, ó, anatomicamente falando. Escápula, tal. Agora, esse ponto aqui, se o paciente ele anda assim, ó, você acha que a localização vai estar a mesma? Lógico que não, né? O que você tem que fazer? Você tem que soltar essa região, tá? Não vai ter uma estagnação ali do ti, naquele canal determinado ali nas costas. O que você tem que fazer? Trabalhar aquela região, tá? Os canais, pessoal, eles alongam também. Eles podem se encurtar, eles podem se alongar, tá? Então, é necessário fazer um trabalho desse. Então, meu amigo, você que trabalha, minha amiga também, que trabalha com terapia manual, pense isso no passo 3, tá? Existe uma outra forma muito interessante que eu gosto de trabalhar, uma técnica chamada Sotai. Anota aí, Sotai, tá? Que é chamado de RPG japonês, tá? Ele trabalha alguns exercícios bem fáceis, tá? De serem ensinados ao paciente, nos quais vão equilibrar. Vai equilibrar aqui a cintura pélvica, vai equilibrar aqui a cintura escapular. Isso já dá um alívio em muitas das dores do paciente, tá? Então, trabalhando o passo 1, o passo 2 e o passo 3, eu já tenho um tratamento raiz praticamente completo, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Podem colocar aqui no chat, por favor. Coloquem dúvidas a respeito disso, tá? Dos 3 passos, vocês querem que eu recapitule alguma coisa? Sugestões, tá? Entenderam o que eu quis dizer? Então, primeiro passo, aspecto Yin, porção Yin, harmonização. Aspecto Yang, harmonização, parte estrutural. Passo 3. Pode utilizar o shiatsu, pode utilizar massagem ocidental, sueca, pode utilizar liberação miofascial, ok? Pode utilizar o RPG. A grande sacada do Manaka é que ele foi um visionário nessa questão. Ele não se atrelava, né, a dogmas. Ah, não, somente essa forma é a correta. Não. Vamos pegar o que é melhor de cada técnica. Certo? Então, pegando o melhor de cada técnica, colocava em setores específicos e utilizava o melhor disso. Certo?
Após aqui o terceiro passo, a gente vai para o quarto passo. E qual que é o quarto passo? Nós chamamos de controle de sintomas. Controle de sintomas. Então, aí, nessa parte do controle de sintomas, você vai trabalhar com pontos específicos para controle sintomático. Você que gosta de um protocolozinho de acupuntura, pode trabalhar aí. Você que trabalha com Tung, pode trabalhar aí. Você que gosta de microsistemas, pode trabalhar aí. Tá? O Manaka gostava muito de uma técnica, né? Que ele chamava de teoria isofásica. Olha que nome. Isofásica. O que quer dizer isso? Ele atribuiu uma certa ressonância, tá? Uma certa ressonância no tratamento de microsistemas, tá? Vou exemplificar para vocês. A pessoa tinha uma dor no ombro, ok? A pessoa vinha com uma dor no ombro para ser tratada. O que você vai fazer? Passo 1, vai trabalhar o quê? O canal extraordinário que você quer, que você definiu, né? Ou 5 movimentos. Passo 2, vai trabalhar ali o Beixu. Passo 3, fez o equilíbrio ali estrutural. Passo 4, controle de sintomas. O que o Manaka fazia? Pegava um ponto do ombro, na aurículo. Pegava um ponto na coriô, na acupuntura coriô, coreana das mãos, de ombro. Ok? E pegava um outro ponto específico, por exemplo, na acupuntura de outro microsistema, abdominal, por exemplo. Ou na crânio, por exemplo. Esses 3 pontos, eles têm uma ressonância, tá? Eles vão ressoar e vão fortalecer muito mais, potencializar muito mais esse tratamento para o ombro. Tá? Então, essa teoria isofásica é incrível. Dá muito resultado, pessoal. Vocês podem utilizar sem problema nenhum, tá? Como? Pode ser semente ou pode ser intradérmica, tá? A gente chama de Hinaishin em japonês. Você pode colocar uma intradérmica aqui, né? Em pontos de ombro na coriô, tá? Você pode utilizar da acupuntura abdominal. Esses 3 pontos. Então você percebe que ele tem uma ressonância, tá? E isso é muito interessante. Se você, por exemplo, está tratando um paciente que ele tem problema de insônia, ok? Mesma coisa. Fez o primeiro passo, harmonizou o aspecto Yin. Segundo passo, harmonizou o aspecto Yang. Terceiro passo, trabalhou a parte estrutural, ok? E o quarto passo, você vai trabalhar o controle de sintomas. Se você gosta de 3 agulhas da insônia, você pode utilizar? Pode utilizar. Ah, tem um ponto bom do Mestre Tung que é ótimo para insônia. Pode utilizar. Então, por meio desses 4 passos, você consegue estruturar de uma forma muito coesa e congruente. Certo? Entenderam, pessoal? Tudo bem até aqui? Gente, isso, né, esses 4 passos é uma forma didática de passar para vocês, tá? Vocês podem fazer como? Fazer um registro e mostrar os 4 passos, e você anotando, né, depois que você fez as técnicas e tal, e registrando. Passo 1, fiz isso, 2, fiz isso, 3, isso, e 4, fiz aquilo. Não tem problema. Você pode mesclar um pouco, só que tendo na cabeça qual passo você está fazendo. Então, por exemplo, eu vou fazer o agulhamento aqui já do passo 2, né, do B18, por exemplo, e trabalhar o aspecto Yin aqui. Beleza, já trabalhou os dois passos, harmonizou frente e costas. Ok? O paciente já está sentindo melhora dos sintomas. Olha, ele chegou com dor de cabeça. Vai acontecer muito isso, pessoal. O paciente chegou com dor de cabeça, você fez o passo 1, passo 2, você nem trabalhou sintoma.
Você nem trabalhou sintoma do cara, nem colocou ponto de cabeça, nem nada, o cara já, pô, nossa, já tá melhor pra caramba. Entendeu? Você vai colocar ali uma aurículo, um outro ponto aqui, acabou. Então, gente, isso é uma forma muito mais prática e aplicável à clínica. É isso que eu quero dizer. Foge dos padrões ali de avaliar todos os sinais e sintomas. Às vezes você vai e começa a fazer o agulhamento, você não sabe se está agulhando os sintomas, se está agulhando raiz, tá? Então, a gente tem que procurar no nosso atendimento enxergar o paciente como um todo, tá? Ele tem um sintoma ali, está apresentando um sintoma, mas o que está por trás desse sintoma? Né? O que está por trás disso? Boa noite, Alicia. O que está por trás desse sintoma? Qual a história disso? Não adianta você só colocar, tô com dor no cotovelo, põe um IG11. Não, o que está por trás disso? Que movimento que ele fez? Né? Então, tem que pensar em tudo isso, pessoal. Tem que pensar em tudo isso, tá? Porque senão a gente faz o tratamento somente baseado nos sintomas, o paciente volta com dor no outro dia. Tá? E podem seguir esses 4 passos, me falem aqui no direct, tá? Vocês vão testemunhem, porque realmente dá muito resultado, tá? O Manaka, ele atendia cerca de 120 pacientes por dia, utilizando só esse método. 120. No auge, tá? Com a idade avançada, já acima dos 80 anos, ele atendia na faixa de 70 por dia. Ok? Então, é um método comprovado, tá? E aí, não tem jeito. Muito aplicável à clínica. A acupuntura japonesa, pessoal, ela é muito aplicável à prática clínica mesmo. Por quê? São vários estilos diferentes. Eu costumo falar aqui sobre isso, né? Então, foge dos padrões da medicina tradicional chinesa em alguns aspectos, né? A medicina tradicional chinesa é de 1950 para cá, né? Porque a acupuntura japonesa sempre teve estilos independentes. Tá? Eu estou falando para vocês de um estilo, tá? Só que esse você pode colocar a sua própria marca, a sua própria interpretação. E isso é muito legal. E foi isso que fez com que eu me apaixonasse, né, pelas técnicas japonesas. Porque você consegue imprimir uma assinatura no seu tratamento. Né? Você consegue imprimir uma assinatura. Tá? Falei para vocês dos 4 passos. Na acupuntura japonesa, no Yoshio Manaka, como eu faria o primeiro passo? Utilizando os canais extraordinários. Eu utilizaria a palpação abdominal. Somente pela palpação abdominal, eu já sei qual canal extraordinário eu tenho que tratar. Sem fazer nenhuma pergunta para o paciente. Tá? O corpo vai me mostrar. Por meio da palpação. Então você consegue avançar de uma maneira incrível. Tá? E além disso, o paciente vai dar o feedback. Uma tensão que ele sentia aqui, ele não vai sentir mais. Caramba, que negócio é esse? Tá? O agulhamento de canal extraordinário, 1 milímetro, 1,5 milímetro, 2 milímetros. Sem teti. O paciente não sente nada. E você consegue mapear o padrão abdominal dele. Consegue normalizar pulso. Esse é outro aspecto importante no passo 1. Procurar regular os pulsos, caso você queira fazer o tratamento. Então pense primeiro em regular esse todo, pessoal. Da forma que você trabalha, tudo bem? Não tem problema. Regule esse todo no aspecto Yin, regule o todo no aspecto Yang. Caso seja necessário fazer o passo 3, utilize. Tá muito... Geralmente, esses casos músculos esqueléticos, né? Solta lá a musculatura, equilibra o que tem que equilibrar. Depois parte para o 4º passo. E aí você pode utilizar todo o seu arsenal aí, protocolos, né? Então, pensa bastante nisso. Tratamento raiz, que é o primeiro, é o mais importante, tá? Independente do estilo que você pratique.
ok? Dúvidas, pessoal? Comentários, sugestões, tá? Eu tô querendo fazer mais lives aí, pessoal. Se vocês quiserem sugerir mais temas, tá? Por favor, coloquem, tá? Eu vou tentar tornar essas lives um pouco mais frequentes, provavelmente às quartas-feiras. Acredito que de uma quarta sim, uma quarta não. E aí a gente vai bater um papo legal sobre temas bem interessantes, tá? Mas eu aceito sugestões também de vocês, que vocês querem saber também sobre a acupuntura japonesa, né? Ou como integrar melhor a medicina chinesa com a acupuntura japonesa, tá? O que eu tento trazer para vocês é que a acupuntura japonesa ela não é um bicho de sete cabeças, tá? É pintado por aí uma coisa muito mística, muito intocável da acupuntura japonesa, e você fala, nossa, isso é muito difícil, eu vou ficar do jeito que eu estou trabalhando. Só que, gente, a acupuntura japonesa ela abre um horizonte para vocês, tá? De uma tal maneira que você consegue imprimir uma assinatura, você consegue ter uma elegância no seu tratamento que é muito difícil você ver em outro lugar, tá? Muito difícil. Então, a nível de palpação, a nível de conforto do paciente, tá? Esses 4 passos que eu listei para vocês, o paciente se sente muito confortável, tá? Porque você trabalha pá, 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 pá. Acabou, certo? E o paciente, ele tem um certo dinamismo. Obrigado, viu, Matheus? E parabéns aí pelo seu filho, tá? Fiquei muito feliz aí, cara. Parabéns pela sua família aí. Show de bola, cara. Obrigado por estar aí. Grande professor, Matheus aí, pessoal. MN Acupuntura. Especialista em aurículo. Olha lá, aurículo, passo 4. Tá? Olha, por exemplo, ó. Ele mesmo, se o carro-chefe dele é aurículo, ele pode usar aurículo como passo 1. Né? Utilizando para o padrão dele, o aspecto IN. Então vai trabalhar aqui no pavilhão auricular o passo 1. Depois para o passo 2, parte dorsal e assim sucessivamente. Então vocês percebem, pessoal, você consegue jogar melhor, tá? Não é uma coisa muito fixa. Entendem? Então, voltando a respeito do tratamento em acupuntura japonesa, ele abre esses horizontes para vocês, tá? Então, é algo muito palpável. Dúvidas, pessoal, a respeito? Sugestões? O que vocês acharam dessa proposta que eu estou mostrando para vocês? Tá? O pessoal está com muito frio, ninguém está digitando. Mas estão acompanhando. Isso é bom. Tá? Gente, eu vou lançar no mês que vem o curso de Shonishin online, tá? Então, quem tiver interessado, Shonishin Acupuntura Pediátrica, quem tiver interessado, me manda um direct, tá? Que eu tô fazendo a lista, ok? Tá na lista de espera aí para vocês terem já garantir a vaga, tá bom? E o segundo programa que eu vou lançar vai ser sobre isso, acupuntura baseada em palpação, tá? Acupuntura baseada em palpação pode ser um tema que eu posso falar mais para frente, onde a gente vai falar a respeito das aproximações da medicina ocidental com a medicina oriental, ok? Que é baseado principalmente nos métodos Nagano e no método da Kiko Matsumoto de acupuntura, tá? Esse método de acupuntura baseado em palpação, você vai fazer o quê? Você vai conseguir elaborar um diagnóstico e tratar ao mesmo tempo, ok? Simone perguntou, dá para aprender online? Dá para o Shonishin? Sim. Dá sim, Simone, tá? A gente tá com tem um rico material já audiovisual aí, tá? Que vai ilustrar com todos os detalhes e vocês vão ter uma monitoria minha, um acompanhamento meu, tá? Provavelmente serão 3 encontros para a gente discutir. Qual a proposta, né? A proposta desse ano, na realidade,
era a gente ter oficinas práticas. Então eu ia dar o conteúdo online em oficinas práticas. Né? Com a pandemia, né, a gente sabe muito bem, não rolou. Então provavelmente no ano que vem teremos turmas presenciais. E aí a gente vai ter também Shonishin presencial. Quem fez o online vai poder participar da oficina presencial, tá? Sem problema nenhum. E a acupuntura baseada em palpação, eu vou englobar o quê? O agulhamento, tá? O agulhamento japonês e o raciocínio clínico específico para a palpação, tá? O Matheus perguntou, os pacientes recebem melhor, sem ter menos os estímulos da japonesa do que a chinesa? Tem esse tipo de parâmetro? Sim, Matheus, tem sim, cara. Os pacientes que chegam no meu consultório, a grande maioria deles relatam, infelizmente, más experiências com outros acupunturistas, porque experienciaram muita dor. Então eu tendo a ter pacientes muito sensíveis, tá? E qual que é a grande vantagem, tá, de você trabalhar com técnicas japonesas também, tá? É que utilizando o agulhamento mais suave, o paciente fica mais relaxado. Ficando mais relaxado, você vai estimular mais o sistema nervoso parasimpático. Estimulando o parasimpático, cara, libera um monte de hormônios, o paciente fica muito mais relaxado, o curso do tratamento é muito mais harmonioso, ele se sente muito mais à vontade, tá? Ele não vai chegar no consultório, nossa, cara, hoje é dia de tomar aquela agulhada no pé. Não, a gente tem estratégias para tudo, tá? Por exemplo, preciso trabalhar com bexiga 67. Cara, eu vou utilizar a mochinha pequena. O paciente não reclama de nada. Entende? Mas como eu vou saber se esse ponto está certo? Por meio da palpação. Esse é o grande barato. Esse é o grande detalhe, pessoal. Tá? Porque você vai, por meio da acupuntura baseada em palpação, você vai começar a checar se esse ponto é eficaz para esse paciente ou não. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, o paciente tem uma deficiência de rim. Tá? Como eu vou saber qual o melhor ponto para ele? O R3, o R6, o R7, ou o R9 ou o R10? Vou colocar o R6 porque o R6 é o ponto que tonifica o yin do rim. É mesmo? É verdade? Onde que você viu isso? Tonificar o yin do rim. O que tonifica o yin é fitoterapia. Certo? Então, isso que eu falo de abrir a nossa cabeça, a nossa caixa, né? Cultura fora da caixa. Pensar fora da caixa. Ou seja, dependendo do caso, não é o R6 que vai ser melhor para aquele paciente. Talvez seja o R7. Talvez seja o R9. E como eu vou fazer isso? Por meio de checagem. Tá? Não quer dizer que está errado eu escolher o R6. Não. Mas você pode potencializar muito, mas muito mais, utilizando um outro ponto. E como você percebe isso? Por meio da palpação. A palpação vai te entregar isso. Pessoal, vou falar uma coisa rápida para vocês. Um teste para vocês fazerem nos seus pacientes. E aí vocês me falem no direct, me mandem mensagem. Tá? VB26. VB26, todo mundo conhece. Certo? O paciente tem dor no VB26. Muito paciente tem dor no VB26. Tá? Você vai palpar o VB26, o paciente vai... dói, tá doendo. O que você vai fazer? Você vai localizar o R7 e vai fazer um agulhamento. Superficial, não precisa pistonar. Faz o agulhamento, pronto. Palpa de novo o VB26. Ele vai referir menos dor. Tá? Nossa, mas como acontece isso? Isso a gente explica no decorrer do curso. Tá? Mas é algo palpável. Isso que eu quero dizer para vocês. É algo que é palpável. Tá? Tá ali. Não tem como fugir disso. Então, essa é a grande sacada da acupuntura japonesa. Não tem como discutir. Tá funcionando ali. Entendem? Em vez de a gente ficar teorizando, romantizando muitas vezes. Né? Então, a gente vê ali na prática. Demais, o próximo passo é conhecer mais sobre a japonesa e sendo contaminado partir para essa técnica. Poxa, cara, be my guest, cara.
Precisando, é só dar um toque, tá? Uma vez que você conhecer, putz, é sensacional, tá? E ainda mais que quando você já conhece a medicina chinesa, conhece síndromes e continua estudando. Gente, eu estudo síndrome, você sabe muito bem. Tem acompanhamento aí do Fábio, do Leandro, a galera dos agulhadores, o Matheus, Vinícius. Cara, a gente tem que continuar estudando síndromes, continuar estudando teoria do Yin Yang, 5 movimentos, tudo mais. Por quê? A gente está trabalhando com o ser humano, né? Não adianta a gente também ficar só ali e... Só que a cultura japonesa permite que você faça isso. Abrace as coisas e consiga colocar cada um em seu lugar. Então você não fica perdido, jogando um monte de coisas. Tá? Esse é o barato. Tá? Me interessa pela palpação. Legal, Mônica. Me manda uma mensagem. Tá? Quem tiver interesse no curso de acupuntura baseada em palpação, me manda mensagem já para eu colocar o nome na lista. Tá? Que vão ser esses 2 cursos que eu vou lançar. De Shonishin, acupuntura pediátrica e acupuntura baseada em palpação. Tá? Isso vai ajudar muito para vocês. Gente, é um conteúdo que, ó, arrisco a dizer, são poucas pessoas que passam esse conteúdo. Tá? Poucas pessoas. Tá? Porque ele faz com que você abra muito a sua cabeça. Tá? E... é um linguajar diferente, você vai ter que abrir mais a sua cabeça, tal, mas vai ajudar bastante no decorrer da sua prática clínica, tá? Grande Thiago, obrigado por estar participando, meu amigo. Thiago foi aluno de Shonishin meu, né? O último curso presencial que foi dado em março do ano passado, uma semana antes da pandemia fechar tudo, né? Ele participou, né? Diogo, obrigado. Mônica, tô me apaixonando pela cultura japonesa. Legal, legal, legal. Gente, ela é muito aceitável aqui no Ocidente, né? E, além disso, é um tratamento que te faz pensar. Né? Não tô falando que a cultura chinesa não faz você pensar, tá? Não me entendam mal, tá? Mas, assim, você pode muito bem trabalhar com a cultura chinesa, tipo assim, vou fazer o protocolo XYZ e deixa lá. O paciente semana que vem volta, beleza. Cultura japonesa, o meu tratamento mesmo, que eu vou mostrar para vocês é como eu trabalho, tá? É o tempo todo na maca, o tempo todo em cima da maca, tá? Quem é paciente meu sabe, então tá lá, achou, pá, não é, o que eu tenho que fazer? Vou fazer tal coisa? Então vira o paciente, tal. É 10, 15 minutos que ele fica ali parado, o resto é trabalhando o tempo todo, tá? Por quê? A gente tem esse caráter investigativo, certo? Cultura baseada em palpação é isso. Eu utilizo sempre os pontos mu, antes e durante o tratamento. Dá muita referência sobre o tratamento que estou utilizando junto com o pulso. Olha que legal, isso é muito legal, Matheus. Tá? Muito legal mesmo. E é algo que as pessoas não valorizavam muito. Né? Eu lembro da prática ambulatorial, pouquíssimas pessoas palpavam ponto mu. Pouquíssimas. Por quê? Já fiz um monte de pergunta. O paciente já relatou um monte. O que se o paciente mentiu? E se o paciente não quer falar? Como é que você faz, hein? Como é que você endereça o tratamento? Agora, na palpação do ponto mu, igual você comentou, não tem como esconder. Você vai sentir aqui, ó. Né? Então, o ponto mu realmente é muito utilizado, viu? Muito utilizado mesmo. Obrigado, Thiago, por recomendar o Shonishin aí. Fazer os 2 tem desconto. A gente pode ver, claro. Gente, a gente está crescendo aqui com Conexão Hari, tá? Hari significa agulha, para quem não sabe, em japonês. Mas essa conexão, por isso que tem esse nome. Então a ideia é realmente montar um grupo específico aí, para que a gente possa espalhar, né? Mais a cultura japonesa de forma prática e sem ser tão romântico assim, né? Tipo, não, nossa, cultura japonesa, meu Deus, você tem que ser muito zen, você tem que ser um monge, né? Você tem que saber os termos em japonês, não sei o que. Pinta-se uma coisa que não condiz com a realidade clínica, né? Na hora da prática clínica do vamos ver, não adianta você ser um romântico, né? Você tem que saber tratar, né? O romantismo é em casa, né? É aqui com os livros, né? É traduzindo coisas, é experimentando coisas, é você tendo essa mente ativa, né? Ser um profissional com mente ativa, ou seja, você se formou, mas está estudando o tempo inteiro, né?
é vendo vídeo, é se dedicando, né? Enfim, não é trabalho, né? Não é trabalho, não é trabalho, né? Isso é algo que é a sua vida, tá? Então é isso que eu quero passar para vocês, né? E acredito que por meio desses dois sistemas, a acupuntura baseada em palpação e o Shonishin, vocês vão ter muito a ganhar disso, tá? O Shonishin é para criança, usa agulhas também? Usa, tá? Em casos raros, mas isso aqui pode ser chamado de agulha. Tá bom, Simone? Você lembra daquelas 9 agulhas antigas? Né? Você vai lá na escola de acupuntura, tem aquelas agulhonas antigas. Você vai ver uma agulha parecida com essa, que é uma agulha que serve para quê? Para raspagem, para pressão, para percussão. E essa foi a base para o Shonishin, tá? Que é utilizado em crianças. Então, como as crianças são muito sensíveis, não é necessário fazer um agulhamento, né? Um agulhamento forte, porque ela já responde muito bem. Né? Ela está desenvolvendo o sistema de meridianos, de canais, então não é necessário fazer esse agulhamento, tá? Então o Shonishin é para isso, ok? Acredito que eu faça uma próxima live falando mais sobre acupuntura baseada em palpação, ok? Vou anunciar para vocês e aí a gente consegue conversar melhor, tá? Aí eu explico para vocês direitinho. Tiago, que tá aí. Tiago, tá aí? Tá aí, meu amigo? Você também estudou com o método Nagano, tem já uma boa noção do que é acupuntura baseada em palpação, né? Sabe muito bem que dá um resultado bem legal, bem diferente, e o paciente fica muito confortável, tá? Eu utilizo um brunidor, material de dentista que é muito parecido com essa agulha. Legal, cara, legal. Antes de eu utilizar essa daqui eu mandei trazer do Japão. Tá? Ah, mas eu não tenho essa ferramenta. Gente, isso aqui, ó. Olha lá. Palpador de pontos. Palpador de pontos. Pode utilizar sem problema nenhum. Né? Thiago aí que fez o método Nagano também. Estudou com os meus professores também. Sabe muito bem como é baseado em palpação. Você trabalhar os sistemas. O resultado que dá. Né? Então eu vou apresentar isso para vocês, tá? E também trazer a minha experiência, tá? Porque eu já trabalho com isso, já vai para 9 anos já, ok? Único com a acupuntura japonesa, tá bom, pessoal? Palpação, isso, palpação. Vamos colocar a mão, vamos palpar, vamos ver o que esse corpo tem para revelar, né, Rarizinha? Gente, nosso tempo está se esgotando já. Agradeço, tá, a presença de todos. Por favor, mandem sugestões, mandem direct para mim, tá? Eu procuro sempre que possível responder a todos, ok? E estamos juntos, tá? Obrigado por dedicarem essa hora aí pra gente bater um papo nesse frio. E espero encontrá-los na próxima live. E divulguem aí pro pessoal, para as pessoas que são interessadas aí, pensando numa acupuntura mais abrangente, tá? A seguir aqui a página, tá? O Thiago até colocou, realmente o mais interessante é conseguir resultado imediato, conseguindo verificar se o ponto surtiu efeito ou não. Tá vendo, gente? Isso é um testemunho. Vocês veem que não, eu não estou falando mentira. Então façam esse teste. Façam esse teste e quiser me marcar ou quiser mandar para mim no direct, manda. VB26 dolorido, agulha em um R7 e vocês vão ver uma mágica acontecer. Tá? Você fala, caramba, então acho que o Henrique falou tem algum sentido, porque contra fatos não há argumento. Há argumentos. Tá bom, pessoal? Então vou me despedindo por aqui. Aproveitem o resto da noite, o frio, se protejam. E nos vemos nas próximas lives. Muito obrigado, gente. Boa noite. E até a próxima. Tchau, tchau.